O programa Checkmate está de volta. Continuamos conversando com a jornalista Érica Lima. Bom, Érica, entre as produções que você participou, né, tem também o Mais do que um Filme Legendado, que trata da temática da inclusão e tem inclusive a participação, né? Eu queria de pessoas com algum problema de deficiência, né? Eu queria que você descrevesse como é que foi essa experiência e o que levou você a trabalhar essa temática também. Pois é, foi uma experiência incrível, porque a partir dali eu me despertei para a importância da inclusão, né? E o quanto que é importante nós todos convivermos juntos. E foi o seguinte, foi o segundo projeto do coletivo Caminhos, Comunicação e Cultura, né? O coletivo que eu faço parte até hoje. E aí a gente decidiu trabalhar, porque a nossa ideia era mesmo incluir. E aí a gente entrou em contato com a ASNAT, que é a Associação de Surdos de Natal. E lá a gente fez contato, disse que tinha uma ideia de fazer um projeto em audiovisual com a comunidade surda de Natal, né? E aí a gente foi conversando, se apresentou, eles nos receberam muito bem. E a gente fez o projeto, na época o projeto foi até aprovado no edital de cultura do Banco do Nordeste. E a ideia era o seguinte, era incluí-los no audiovisual, não só incluir a temática, mas incluí-los no filme. E aí o Mais que o Filme Legendado é um documentário ficcional. A gente assistiu outros filmes que tratavam a ficção e tinha traços de documentário dentro para nos inspirar na proposta, mas a ideia era essa, era que tivesse uma história contada com eles e os depoimentos reais, né? E para fazer esse filme foi muito enriquecedor, porque assim, foram 6 meses só de pesquisa. A gente fazia uma reunião semanal lá na ASNAT, era uma reunião temática, e assim, por exemplo, essa semana a gente ia discutir relacionamento. E aí tinha um intérprete, né, para facilitar o nosso diálogo, porque naquela época nenhum do coletivo sabia nada de Libras, que é a língua brasileira de sinais. Depois disso me despertou e eu fiz um curso de Libras, mas na época eu não sabia. E aí tinha um intérprete e ele facilitava o diálogo para a gente falava, fazia perguntas para eles e eles respondiam para a gente e o intérprete traduzia para a gente, né? E aí a gente, por exemplo, uma semana discutia relacionamento e eles iam falar como eram os relacionamentos deles, sejam afetivos, seja namoro, família, amigos e trabalho, como é que era a inserção no mercado, na escola, e a partir do que eles apresentaram a gente construiu um roteiro. Então a gente não tinha roteiro, a gente só tinha a ideia de fazer um documentário ficcional com eles e com as histórias deles. E aí o roteiro foi todo construído com base nos relatos dessas pessoas. E aí, a partir dos relatos a gente construiu uma história e aí incluiu eles como atores do filme. Então a gente produziu, dirigiu, mas eles que atuaram. Teve aqui um ou outro personagem que foi alguma pessoa que a gente convidou para interpretar, mas a essência e os protagonistas são surdos. E teve uma história muito marcante que inclusive o Simon, que foi o nosso protagonista da história, ele conta em depoimento no final do filme, é que o seguinte, ele tinha um sonho de ser ator. E ele tentou se inscrever num curso de teatro e a mãe dele ligou para fazer a inscrição, ela viu o cartaz, ele viu, tinha um telefone para entrar em contato. E aí ela ligou e eles não aceitaram ele porque ele era surdo. E aí é muito emocionante essa história, eu sempre me emocionei com isso e a mãe nos contou isso chorando, assim, muito emocionada. Ela disse, mas deixa você conhecer meu filho. Você conhecer ele, você vai ver que ele vai conseguir fazer, ele vai conseguir participar das oficinas. E assim, ele não quis nem conhecer, o responsável pelo curso não quis nem conhecer o Simon. E para o Simon foi um grande presente e um reconhecimento, porque ele foi ator do nosso filme, ele foi o protagonista, né? E é claro que ele tinha capacidade, tem. E todos têm capacidade, independente das limitações, é um que não enxerga, um que não escuta, ou tem alguma deficiência para andar ou de alguma forma, mas todos têm capacidade para fazer qualquer coisa.
É claro que, dependendo da limitação, pode ter alguns detalhes que vão ser diferentes, porque não somos iguais de fato, mas temos capacidade sim, e o Simon provou isso nesse filme, e assim, foi um grande presente para a gente também fazer esse filme e descobrir essa história, porque conversando com o Simon, a gente já tinha selecionado ele e não sabia disso. E aí, na gravação do depoimento, da parte documental do filme, ela nos contou, a mãe dele, e ele também nos reforçou essa história. E assim, foi muito bacana. E eu acho que assim, é um papel do audiovisual, é uma função social também, de incluir as pessoas e de mostrar, independente das diferenças, né, o quanto que nós existimos e estamos aqui, precisamos ocupar todos os espaços, né? Então, com certeza, foi um muito belo bacana. exemplo de inclusão, viu, Érica? Bem interessante esse trabalho. E antes eu não conhecia nenhum surdo, e a partir daí conheci, fiquei amiga deles. Fui fazer um curso depois, né? Já faz um tempinho que eu fiz o curso, tenho até que me reciclar, porque é uma língua. E como uma língua, você tem que praticar para poder falar bem, né? E a língua de sinais é uma língua muito bacana mesmo. Certo. Vamos para mais uma pergunta dos estudantes. O Evanuel Max, do curso de radialismo, quem faz a próxima pergunta. Olá, seu programa tem mostrado que no nosso estado tem aumentado as produções. Para você, qual a importância da UFRN nesse processo? A UFRN, na minha opinião, inclusive eu já iniciei, numa época que eu fiz uma especialização em gestão cultural, o meu TCC foi um panorama do audiovisual do estado nos últimos 5 anos, na época, né? E aí, nessa pesquisa, né, que eu fiz a pesquisa, coletei dados, entrevistei realizadores e tinha os dados do Olhar, que eu já estava produzindo o programa, né? O que é que a gente percebeu na época? Isso comprovado através da minha pesquisa, né, do meu trabalho de conclusão da especialização, que grande parte da produção tinha saído da UFRN ou então de ex-alunos da UFRN. O curso de radialismo, sem dúvida, foi o pontapé inicial para o audiovisual do nosso estado. Posso dizer isso com toda certeza, como ex-aluna, como produtora do Olhar Independente e como realizadora. Porque no Olhar Independente, a gente tem acesso a esse acervo, né? Mais uma importância aqui para o programa na TV Universitária, porque a gente tem um vasto acervo da produção audiovisual dos últimos 10 anos. Então, a gente tem uma espécie de mapeamento, né, dessas produções. E grande parte vem da universidade mesmo. Mesmo os que não participaram do programa, mas a gente busca, porque a gente fica o tempo todo, né, mapeando o que é que tem de novidade. E, às vezes, por algum motivo, a pessoa não vem, não participa, o filme não participou, mas a gente sabe, mais ou menos, contabiliza o que é que está sendo produzido no estado. E eu posso afirmar que grande parte do conteúdo vem aqui da UFRN ou de ex-alunos. Então, assim, foi muito o que estimulou a universidade e, com certeza, teve um grande papel para esse cenário do audiovisual que existe hoje. Vamos para mais uma pergunta dos estudantes. Agora é a vez da Clécida Fernandes, do curso de jornalismo. Oi, Érica. Você nos falou de 2 importantes produções na sua carreira. Eu gostaria de saber se tem alguma coisa que você ainda precisa realizar para se realizar como profissional nessa área. Ai, tem muita coisa, muita coisa. A gente trabalha com produção audiovisual, que trabalha com artes, a gente tem meio que uma inquietude, né? Agora eu também estou cursando artes visuais, aí que o negócio vai complicar ainda mais, de ter ideias, de querer fazer coisas. E assim, como eu disse, eu tenho muito carinho pelo documentário, né? A ficção que eu trabalhei foi o Mais Que Um Filme Legendado, e as outras produções todas foram documentários, porque eu gosto de contar histórias e de contar as histórias das pessoas reais. Então, eu tenho essa afinidade com a produção do documentário. Tem muitas histórias que eu quero contar. Tem um projeto sobre a música potiguar, que foi um projeto antigo, que inclusive eu ganhei um edital para fazer esse filme, e na época não foi pago. A gente, de fato, os artistas receberam um calote. A gente fez
o projeto foi aprovado e garantiram que ia pagar e a gente não produziu. Por quê? Porque quando você se submete a um edital de cultura, você só pode iniciar a produção quando você recebe o recurso. Porque se você começar a produzir antes, você não tem como prestar conta do que você produziu antes de receber o recurso. Então, assim, eu conversei com os artistas, estava tudo combinado, com o roteiro pronto e não produzi, porque fiquei esperando até hoje, tive que entrar na justiça e até hoje isso tramita na justiça, assim. Eu e outros artistas, né, que fizeram, outros realizadores que fizeram, também ganharam o edital. Mas tem muitas histórias que eu ainda quero contar, ligadas à cultura popular, como eu disse, que é o meu apreço, assim, e também ao circo. Já tem um novo circo aí que eu quero contar a história. Esse não é aqui do Rio Grande do Norte, por isso que eu tenho que ver como viabilizar, porque produção audiovisual a gente tem muitos gastos, a gente tem equipamentos que, por mais que hoje os equipamentos são mais acessíveis do que há 10 anos atrás, por exemplo, teve um barateamento pela diversidade de equipamentos, as DSLRs, então a gente consegue produzir com menos, mas tudo isso é recurso, tudo isso é gasto, aí é gasolina, é alimentação, é tempo também, né? Então, assim, a gente precisa se organizar para isso, mas eu tenho um projeto que eu pretendo fazer em breve, que é sobre outro circo de Pernambuco, que também é uma história muito bonita. Então, Érica, são 10 anos do Olhar Independente, né? O que a produção está pensando em fazer em termos de comemorar esses 10 anos? O que vocês estão planejando aí para fazer essa festa, né, que eu acho que precisa marcar esses 10 anos, essa atuação com o Audiovisual Potiguar? Pois é, 10 anos que passaram tão rápido, né? Então, a gente pretende fazer, sim, uma festa dentro das nossas condições, né? Mas a gente está promovendo um festival dentro do programa. Essa é uma ideia antiga que eu já comentava aqui na TV, que a gente queria fazer, e agora chegou o momento de fazer, né? Dentro das comemorações dos 10 anos, o nosso principal evento é um festival, o Festival Olhar Independente de Curtas, onde os realizadores escrevem os filmes, seja quem já participou do programa ou quem não participou. A gente está recebendo inscrições dos filmes produzidos nos últimos 4 anos, certo? Então, assim, mesmo quem não participou, tem a oportunidade de agora se inscrever e participar. Então, aí vai ter esse festival com uma premiação. A gente resolveu, por reconhecer a importância da universidade e a contribuição do curso para o fomento da produção audiovisual, o crescimento da produção no Estado, a gente fez uma categoria exclusiva para aluno da UFRN. Então, tem uma premiação no valor de R$1.000, exclusiva para o curta, produzido por um aluno da UFRN, e outra premiação de curta potiguar, para qualquer realizador de qualquer instituição ou produtor independente, mesmo sem formação na área, porque tem pessoas que têm aquele dom já e produz, né, independente de uma formação específica em comunicação, mas já produz audiovisual. Então, essa outra categoria, curta potiguar, é para qualquer realizador de qualquer parte do Rio Grande do Norte, né? E ainda vai ter uma votação do júri popular, que as pessoas que assistirem o programa também vão poder escolher o seu favorito. Vão ser 4 programas seguidos, 4 semanas, com os filmes selecionados, e aí vai ter ao final a premiação do júri oficial, que vai dar um prêmio ao curta potiguar e ao curta universitário da UFRN, e a população vai dizer qual é o seu filme preferido, com um prêmio de R$500 para o júri popular. Além disso, no final, no dia da premiação, a gente pretende fazer um seminário, está conversando inclusive com o Departamento de Comunicação para construir isso com a gente, e fazer um seminário para discutir, para falar um pouco sobre a produção audiovisual no Rio Grande do Norte. Então, convidar pessoas do Departamento de Comunicação, realizadores independentes de serem da UFRN e toda a comunidade para discutir um pouco sobre produção audiovisual independente. Uma bela iniciativa, e é sempre muito bom a gente ter esse tipo de premiação, né? Porque os alunos precisam receber incentivo, e essa categoria acho que é assim bem adequada e que vai impulsionar muita gente, né, que está na produção. Bom, agora mais uma pergunta é da estudante Aimee Araújo, do curso de jornalismo.
Érica, agora saindo um pouco do lado profissional, todos nós temos um momento que nos marca na nossa vida e parece que nos define. Qual seria o momento que te definiria como pessoa? Eu acredito que foi, como eu disse no primeiro bloco, com o contato com a arte, né, com o professor de artes na escola, ainda no ensino fundamental. Eu lembro até hoje que teve um dia que ele levou a gente para o teatro. E foi a primeira vez que eu fui ao teatro. E eu nunca esqueço isso. E eu fui ao TAM, o Teatro Alberto Maranhão, e estava acontecendo um espetáculo para alunos de escola pública. Então, assim, tinha diversos alunos de diversas escolas e foi um ônibus lá da escola e eu fui. E naquele dia eu fui entrevistada por Michele Rincon, da InterTV, né? E aí a Michele veio e queria falar com alguém, com algum aluno, para falar sobre aquela experiência de estar indo ao teatro, né? Porque era um evento voltado para os alunos. E aí eu fui e dei a entrevista. Como eu disse, eu já desde o início já era mais desinibida da turma. Então, a partir dali eu fiquei pensando, eu acho que é isso. Então, eu acho que foi aí que me definiu, pelo menos como profissional, né? Como pessoa que vem antes de ser profissional, é a pessoa que a gente é e que a gente vai construindo ao longo da vida. Eu acho que não teve um momento específico, é uma construção contínua de todas essas experiências, seja da vivência com a comunidade surda, com as NAT, né? Seja da vivência com o Facilita no circo, chega no dia que fui conhecer um circo e que não tinha quase ninguém, seja com tantos artistas populares que exercem sua arte de forma tão bonita e sem nenhum reconhecimento. Então, assim, isso vai me tornando mais gente, sabe? Nós vamos agora para mais um intervalo. O Checkmate volta já.